Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa terceira aula de História da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. Tema: os documentos dos cidadãos. Documentação para ser um cidadão. Para que uma pessoa possa existir legalmente como cidadão, precisará adquirir seus registros civis. É importante salientar que o registro, a certidão de nascimento e a certidão de óbito são documentos gratuitos para pessoas que recebem até um salário mínimo, desempregados, para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Dica: o ideal é providenciar cópias autenticadas de documentos principais, como RG e CPF, deixando os originais em local seguro. Em caso de perda ou roubo de qualquer certidão, é possível solicitar uma segunda via nos cartórios. É extremamente importante lavrar o boletim de ocorrência, conhecido por BO, evitando que estelionatários utilizem os documentos perdidos ou roubados. Registro de nascimento. Onde requer, o interessado deve dirigir-se ao cartório de registro civil correspondente ao local de nascimento ou domicílio. O que é necessário para o registro? Certidão de nascimento, declaração do hospital comprovando o nascimento, documento da mãe, como carteira de identidade ou carteira de trabalho, no caso de país, no caso se for casados, é necessário a certidão de casamento. No caso, se os pais for casado, é necessário a certidão de casamento. Se os pais não são casados, para que conste o nome do pai no registro, apenas o próprio poderá fazer. No caso de filhos estrangeiros, é necessário o passaporte com o visto atualizado. O registro deve ser feito em até 15 dias do nascimento, estando os responsáveis sujeitos a multa em caso de descumprimento. Registro de óbito. Onde requerer. Após o falecimento de um familiar, o responsável deve dirigir-se, no prazo de 5 dias, ao cartório de registro civil, na cidade onde ocorreu o óbito. Normalmente, o próprio hospital fará tal orientação e a certidão é emitida na hora. Se a morte acontecer em domicílio, sem existência médica, a família deverá procurar o distrito policial mais próximo e solicitar a remoção do corpo para o serviço de verificação de óbitos, que emitirá a declaração de óbito. No caso de morte violenta, a família deverá solicitar, junto ao distrito policial, a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, IML, que emitirá a declaração de óbito após a necróspsia do corpo. O que é necessário para a certidão de óbito? Guia assinada pelo médico, constando a causa da morte, dia, hora e local do falecimento, sexo, naturalidade, profissão, estado civil, idade, filiação, cemitério no qual será realizado o sepultamento. Expirado o prazo determinado 5 dias, o registro só será feito através de petição judicial ou juiz de circunscrição no local de falecimento. Registro de casamento. Onde requerer. O interessado deve dirigir-se ao cartório de registro civil mais próximo de sua residência. O que é necessário para o registro? Certidão de casamento. Para solteiros maiores de 18 anos, é necessário a certidão de nascimento e carteira de identidade originais dos noivos. No caso de divorciados, é necessário a certidão de casamento com a
averbação do divórcio. No caso de viúvo, é necessário a certidão de casamento e óbito do ex-cônjuge. No caso de estrangeiro, é necessário uma certidão consular, retirada no consulado do país de origem, ou a certidão de nascimento original, com o carimbo da Embaixada Brasileira, feita por tradutor, juramentado e registrada no cartório de títulos e documentos. No caso de menores de 18 anos, os noivos devem ser maiores de 16 anos e exige-se a autorização dos pais ou de seus representantes legais. Emancipação. Onde requerer. A emancipação de menores é um mecanismo legal através do qual uma pessoa menor de idade com 16 anos completos passa a exercer os atos de vida civil, extinguindo-se do poder familiar. A emancipação deve ser requerida no cartório de ofício de notas. O que é necessário para o registro? O menor deve ter 16 anos completo. É essencial a presença dos pais ou de um deles na falta do outro, pois são os responsáveis pela autorização da emancipação. Carteira de identidade dos pais e do filho com original e cópia. CPF dos pais e do filho, original e cópia. Certidão de nascimento do filho, original e cópia. Feita a escritura pública de emancipação, a certidão deverá ser averbada no cartório de registro civil, onde o menor foi registrado no nascimento. Carteira de identidade ou RG. Onde requerer. O interessado deve procurar um instituto de identificação da Polícia Civil ou poupa-tempo de sua cidade. O que é necessário para o registro? Cópia e original da certidão de nascimento. Cópia e original da certidão de casamento. Se houver alterações de sobrenome, 3 fotos 3x4 iguais e recentes. Menores de 16 anos que não sejam emancipados devem estar acompanhados por um responsável. CPF, que significa Cadastro de Pessoa Física. Onde requerer? Para inscrever-se no Cadastro de Pessoa Física, o interessado deve procurar uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, ou ainda uma agência dos Correios. O que é necessário para o registro? Documento de identidade, título de eleitor, preenchimento de formulário próprio, pagamento de tarifa para postagem. Título de eleitor. Onde requerer? O interessado deve dirigir-se ao Tribunal Regional Eleitoral ou à zona eleitoral mais próxima de sua residência. O título de eleitor é facultativo para jovens entre 16 e 18 anos incompleto e é obrigatório para maiores de 18 anos. O que é necessário para o registro? Carteira de identidade ou certidão de nascimento original. Na falta destes, pode ser apresentada a carteira de trabalho ou certidão de reservista. Comprovante de residência, preenchimento do formulário de alistamento eleitoral, fornecido gratuitamente na própria zona eleitoral. Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Por que é importante requerer a carteira de trabalho? Onde requerer? O interessado deve requerer a carteira de trabalho na Delegacia Regional do Trabalho ou no poupa-tempo de sua cidade. A CTPS é essencial para a contratação como empregado, pois é o documento que registra o contrato de trabalho, garantindo os direitos trabalhistas e comprovando o tempo de contribuição para a aposentadoria. O que é necessário para o registro? Para menores de 18 anos, carteira de identidade ou certidão de nascimento original, uma foto 3x4 recente, comprovante de residência. Para maiores de 18 anos, original ou cópia de um desses documentos, CPF, carteira de identidade, certidão de nascimento ou certidão de casamento, uma foto 3x4 e comprovante de residência. Certidão de serviço militar. O interessado deve procurar a junta de serviço militar do seu município. O que é necessário para o registro? O alistamento é obrigatório.
e deve ser feito no período de 1º de janeiro a 30 de abril, no ano em que o homem completa 18 anos de idade. Siglas. Sigla é um conjunto de letras iniciais de palavras que são usadas para nomear empresas e organizações, Estado, países, entre outros. Exemplo, ONU significa Organização das Nações Unidas. FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. USP, Universidade de São Paulo. CNH, Carteira Nacional de Habilitação. BR, Brasil. EUA, Estados Unidos da América. Como utilizar as siglas? Primeiro, as siglas que tenham até 3 letras são todas elas grafadas em maiúsculas. Exemplo, CBF, Confederação Brasileira de Futebol. CPF, Cadastro de Pessoa Física. RS, Rio Grande do Sul. 2. Quando tem mais de 3 letras, somente a primeira é grafada em maiúscula, a não ser que todas as letras sejam pronunciadas de forma separada. Exemplo, Petrobras, Petróleo Brasileiro, SA. Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Sigla de alguns dos estados brasileiros. AC, Acre. AL, Alagoas. AM, Amazonas. AP, Amapá. BA, Bahia. CE, Ceará. DF, Distrito Federal. ES, Espírito Santo. GO, Goiás. MA, Maranhão. MG, Minas Gerais. MS, Mato Grosso do Sul. MT, Mato Grosso. PA, Pará. PE, Pernambuco. PB, Paraíba. PI, Piauí. PR, Paraná. RJ, Rio de Janeiro. RN, Rio Grande do Norte e outros. Vamos para o nosso desafio de hoje. Qual é a sigla do estado que você mora? Você vai dizer o nome do estado e a sigla. Esse é o desafio de hoje. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.